Hoje iremos dar início ao livro de Deuteronômio, capítulo 1. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã e do outro a cidade de Tofel, Labã, Hazerote e de Isabel. Do Monte Sinai até a cidade de Cades-Barneia são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito, e no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bassã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: Quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos falou assim: Vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do Rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos no norte e até o grande rio Eufrates no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor nosso Deus fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que agora são, e que ele os abençoe como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, que cada tribo escolha homens sábios, inteligentes e competentes para que eu os ponha como chefe de vocês. E Moisés continuou: Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu o julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Moisés disse também ao povo: Nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades-Barneia. Ali eu disse a vocês: Agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo nem se assustem.
Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram: seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionar a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram no vale de Escol. Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá e nos contaram que a terra que o Senhor nosso Deus nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: o Senhor está com ódio de nós. Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, e que as suas cidades são enormes e protegidas por muralhas, que chegam até o céu. E disseram também que viram gigantes lá. Então respondi: não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês viram fazer em nosso favor no Egito e também no deserto. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegássemos a este lugar. Mas mesmo assim vocês não confiaram no Senhor, que sempre ia diante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Moisés continuou: quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez esse juramento: vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá essa terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante, filho Josué, filho de Nun, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra e eles serão donos dela. Agora continuem caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acabá. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra Deus, o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer à ordem do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém vocês não me deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus o Senhor e invadiram a região montanhosa. Aí os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor, mas ele não lhe deu atenção e nem os atendeu. E depois disso, ficamos muito tempo em Cádiz. Capítulo 2. Moisés disse ao povo: então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acabá, conforme o Senhor Deus me havia ordenado, e por muito tempo caminhamos sem rumo pela direção montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse:
Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção norte, e Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país Edom, que é um dos seus parentes, e os descendentes de Esaú. Eles ficaram com medo de vocês, mas tomem cuidado para não provocarem uma luta com eles. Eu não darei a vocês nem mesmo um pedacinho da terra deles, pois foi o descendente de Esaú que eu dei o território de Edom. Vocês poderão comprar deles a comida e a água que precisarem. Lembrem que o Senhor nosso Deus abençoou tudo o que vocês fizeram. Ele não esqueceu de vocês durante os 40 anos em que caminharam por esse enorme deserto. Ele sempre cuidou de vocês, dando-lhes tudo o que precisavam. Assim rodeamos o país Edom, deixando o caminho que vai de Elate e Ezion-Geber até o Mar Morto e seguindo o caminho que vai até o deserto de Moabe. E o Senhor Deus me disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló, nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes, chamados Emins, viviam em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigantes. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os Oreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali, acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú fizeram a mesma coisa que os israelitas fizeram mais tarde, quando estes tomaram posse da terra que o Senhor lhes tinha dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de termos saído de Cades Barneia. Durante esses anos aconteceu aquilo que o Senhor nos tinha dito. Morreram todos os homens daquela região, que tinha idade para ir à guerra. O Senhor ficou contra eles e foi matando até que não sobrou mais nenhum deles no acampamento dos israelitas. Depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor Deus me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe. Quando chegar à terra dos moabitas, que são os descendentes de Ló, não os ataque nem entre em luta contra eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon, e não darei a vocês nenhuma parte do país deles. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, uma raça de gigantes que antigamente moravam ali. Os amonitas os chamavam de Zanzumins. Havia muito deles e eram altos e fortes como os Anaquins. Deus destruiu os Zanzumins e os moabitas ocuparam a região e ficaram morando ali. Deus havia feito a mesma coisa em favor dos edomitas, que são descendentes de Esaú. Ele acabou com os Oreus e os edomitas ocuparam a terra deles e moram até hoje. Os cretenses fizeram a mesma coisa. Eles saíram da ilha de Creta, invadiram a terra dos Afins, no litoral do mar Mediterrâneo, e foram na direção sul até a cidade de Gaza. Os cretenses acabaram com os Afins e ficaram morando nas cidades deles. Depois que atravessamos o país de Moabe, Deus nos disse: continue avançando e atravessem o rio Hermon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lutem contra Seom e tomem posse da terra dele. E Deus me disse: de hoje em diante, eu vou fazer com que todos os povos do mundo tenham medo de você. Você será famoso, e quando ouvir falar a seu respeito, todos ficarão assustados e tremerão de medo. E Moisés continuou dizendo: depois, quando estávamos no deserto de Quememote, mandei que alguns mensageiros levassem ao rei Seom, que morava na cidade de Esbom, um tratado de paz com as seguintes condições: pedimos licença para passar pelo seu país. Prometemos andar somente pela estrada sem sair dela,
e também pagaremos pela comida e pela bebida que precisarmos. A única coisa que queremos é a licença para passarmos pelo seu país, até chegarmos ao rio Jordão. Então atravessaremos o rio para entrar na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Os descendentes de Esaú, que moram em Edom, os amonitas, que moram em Ar, já nos deram licença para passarmos pelo país deles. Mas o rei Seom não deixou, pois o Senhor nosso Deus fez com que Seom ficasse teimoso e rebelde. Deus fez isso para que nós pudéssemos derrotar o rei Seom e conquistar a terra dele, que é nossa até hoje. Então o Senhor Deus me disse: Veja, eu vou deixar que você derrote Seom, ataque-o imediatamente e tome posse da terra dele. Seom saiu contra o seu exército para lutar contra nós na cidade de Jaza. O Senhor nosso Deus nos deu a vitória e nós derrotamos Seom, os seus filhos e todo o seu exército. Além disso, conquistamos e destruímos todas as suas cidades e matamos todos os homens, mulheres e crianças. Não escapou ninguém, mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. O Senhor nosso Deus deixou que conquistássemos todas as cidades deste Aroer, que fica perto do vale do rio Hermon. E desde a cidade que está no vale até a região de Gileade, nós conquistamos todas as cidades, mesmo as que tinham muralhas altas e fortes. Não invadimos a terra dos amonitas, nem as cidades que ficam nas margens do rio Jaboque, nem as que ficam na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. Capítulo 3. Moisés continuou: Depois fomos na região do norte, até a região de Bazã, e Og, o rei de Bazã, saiu com seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse: Não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército. E você vai tomar posse da terra dele. Você é vitorioso, como foi contra Seom e o rei dos amorreus que morava em Esbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, mas nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens e mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles 2 reis amorreus na região leste do rio Jordão, desde o rio Hermon até o monte Hermon. Os 2 sidôminos chamam o monte Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refraíns. A sua cama feita de ferro media 4 metros de comprimento, por 1,80 metro de largura. De acordo com a medida usada naquele tempo, a cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Moisés continuou: Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Hermon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira de Gessur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali, e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair.
Eu dei a região de Gileade ao grupo de familiares Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gade dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Hermon, da divisa que fica no meio do vale para o norte. As suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas, para o oeste do seu território que vai até o rio Jordão, desde o lado da Galileia no norte, até o Mar Morto no sul e até o pé do Monte Pisga no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade a metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem: o Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que todos os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres e as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor nosso Deus está dando a eles, a oeste do rio Jordão, e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse: você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles dois reis, Seom e Og, pois é isso mesmo que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus combaterá por vocês. Nessa ocasião eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, eu sei que começastes a mostrar a tua grandeza e o teu poder sobre mim. Teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor está virado comigo e não atendeu meu pedido. Pelo contrário, ele disse: chega, não fale mais nisso. Suba o monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué. Anime-o, encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista dessa terra que você está vendo. Então paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Capítulo 4. Depois Moisés disse ao povo de Israel: obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês, agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que eu lhes estou dando, nem tirem dela nenhuma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do Monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram ao Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação? Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que nós pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que eu estou lhe dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram. E contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus.
Quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira, e assim ensine os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. No meio do fogo o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem os 10 mandamentos, que depois escreveu nas 2 placas de pedra. E ao mesmo tempo o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir, na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês no meio do fogo do Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagem para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos, para que eles os adorem. Mas vocês são povos que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o Rio Jordão, nem entraria na terra boa que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando. Eu não vou atravessar o Rio Jordão, vou morrer aqui mesmo, mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor, nosso Deus, fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor e ele não tolera outros ídolos. E mesmo depois de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus isso é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra que vai ser de vocês, no outro lado do Rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo serão completamente destruídos. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem com dificuldade e tudo isso acontecer, então se vocês voltarem para o Senhor, nosso Deus, e obedecerem os seus mandamentos, ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá. Nem esqueçam a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história dessa criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e perguntem se alguém já ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como esta. Será que já houve alguém que, depois de ter ouvido um Deus falando no meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente dele, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram que ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos,
tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus a não ser Ele. Para ensiná-lo, Deus falou do céu, e na terra Ele lhes mostrou um grande fogo, e do meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês, e Ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês expulsando povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês, e assim deu a vocês as terras daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam isto: somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para sempre. Depois Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do Rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que, sem querer ou por engano, tivesse matado alguém, e que não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades esse homem estaria seguro, e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto do Planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, a região de Bazã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que fica perto de Bet-peor, na região a leste do Rio Jordão. Essa terra era de Seom, o rei dos amorreus que moravam em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da sua terra, e fizeram a mesma coisa com Og, o rei de Bazã. Assim os israelitas invadiram e ocuparam as terras desses 2 reis amorreus, a leste do Rio Jordão. As terras deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do vale do rio Armon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região a leste do Rio Jordão até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Terminamos por hoje.